Boa noite, meninas. Como é que vocês estão? Tô tudo em paz? Já, pô. Oi? Viu correndo? Não tirou foto não, né? Nem mangou não, né? Já consegui fazer o primeiro quilômetro. Pace 6,45, morrendo. Morrendo. Aproveitando a inércia, a embalar. Não, posso não. Não foi bola não, fui do ego. 6,45. Meu pace é. Já fiz pace de 5,20. Ou seja, eu tô bem mal, né? Mas tudo tem um começo. Não vou começar o ano do início, já tô no caminho. Né? Quem sabe daqui pro final do ano eu não saio dos 3 dígitos, né? Muitos anos que eu não sei o que é pesar 99. É bom que quando é novo assim, meu amigo, eu não guardava não. Não, acaba novo assim, meu amigo. Menino, tem quantos? 21 anos, meu Deus do céu. Ô, meus 21. Oi? Não, pra se beber não sente nada. Não sente nada. No outro dia tá novo. Vamos correr 10 quilômetros, ele corre. Agora até pra levantar da cama eu tenho que me levantar devagarzinho pra não dar o jeito nas costas. Tá, nossa, tá feio aqui, viu?
Boa noite. Boa noite, pessoal. Sexta-feira, dia 19, é hoje? 18. Nossa, tá voando esse mês. Já vamos nos prepararmos para o nosso simulado. Vai ser nesse final de nesse 25, né? 26, no outro. Não, dia 26. 26, que no outro já é outro mês, não é isso? É, né? Então vai ser dia 26, próximo fim de semana. Pessoal, vamos fazer o nosso encontro de redação no sábado, próximo sábado, tá bom? A professora tá meio correria e a gente faz um sábado aqui, aula de redação, já para no domingo ter a redação, né, junto com o simulado. E a gente vai falar sobre os temas, tudo direitinho. Vai aumentar aqui o horário, tá? Professor, não posso vir, eu trabalho. Acompanha pelo YouTube, a gente vai ver como é que vai fazer. Se ela vir, eu venho trazendo questão de direito penal para fazer um sábado ativo, não só redação, tá? Amanhã vai ser resolução de questões, tanto minha, direitos fundamentais, Falcão também, direito administrativo e raciocínio lógico. Pessoal que não se inscreveu, se inscreva aí, dá uma força, porque assim, além de ser uma coisa para ajudar, né? Eu não consigo nem imaginar o sofrimento que esse pessoal está passando. Então, o que a gente pode fazer é ajudar. Então, quem puder, ajuda, faz a inscrição. Professor, eu não vou poder vir. Cara, então paga. Se puder pagar, paga. Depois assiste a aula. Todo o material, pessoal, eu vou mandar para vocês, tá? Já falei aqui com o Jorge. Pedi a Edim, pedi a Mona Lisa, inclusive, para me ajudar dando material. A Mona Lisa parece que ela anotou, não foi? Eu quero trazer tudo que tiver aqui na semana. Tudo que tiver na semana vai ser um PDF só. E agora eu vou mandar para vocês. Eu não vou ficar lá em casa acumulando. Então, assim, domingo, além do simulado, eu quero mandar o PDF toda semana. Com as aulas, com o gabarito e com o link da aula. Para que você, no sábado, reveja ou no domingo, alguma aula que você perdeu ou deu o PDF, tá? Vai ficar com você. Não manda para ninguém, tá? Assim, eu vou pedir de forma carinhosa, porque se você souber que está em mãos de pessoas que são não só alunos, eu vou parar com isso. Até porque você está ajudando a concorrência. Aqui é todo mundo igual, aqui é todo mundo ajudar um, ajudar o outro. Mas, a não ser que você esteja o seu parceiro de estudo, uma pessoa ali, seu namorado, sua namorada, sua mulher, é óbvio, né? Familiar, é até bom você estudar junto com ele, mas cuidado para não cair em outras mãos. Por quê? Porque é feito aqui com muito carinho. Dá um trabalho do cão. Trabalho do cão para organizar, tá? Então vou mandar para vocês no sábado. Inclusive, se tiver tudo ok com os gabaritos, eu já coloco as questões de sábado também, para mandar tudo no domingo, para vocês revisarem. Então me ajudem com o material. Mona vai me mandar aí a parte de processo penal que ele escreveu, que ele não gosta de apostila, né? A apostila ele faz aqui, aula da porra, viu? Assisti um pouquinho da aula, o homem. Não é à toa que é delegado, né? O homem é aquele sotaque pernambucano dele, né? Ele gosta dessa turma, viu? Ele gosta. 2 horas, e aí me ligaram, e aí, tá aqui, eu digo, deixa ele aí. E Felipe espera. Tô nem aí. A hora do homem é cara, e ele tá dando o que tá passando, ele não tá pagando, então deixa o homem à vontade. Para ele, e ele gosta dessa turma demais.
vamos tentar aumentar as horas dele, né? Não só em processo penal, como penal. Então, vá anotando. Professor, eu não gosto de anotar, eu perco a concentração. Aí eu vou anotar para vocês. E as questões que ele, por exemplo, trouxe algum tema que ele não anotou, eu coloco na apostila, tá? Então, vou fazer isso para ficar um material bem bacana para a gente fechar essa parte, tá? Então, vamos com tudo. Me ajudem que eu ajudo vocês, tá? Manda o gabarito no grupo. Quem mandou o gabarito no grupo aí, colocar os gabaritos, ótimo, né? Raciocínio lógico, ele não fez toda, mas vai ter o gabarito. Eu vou resolver em casa. Com o TEC concurso. Eu boto Ctrl+C, Ctrl+V, aí eu procuro a questão que eu não sei resolver, né? Óbvio. Tá? Então, vamos fazer tudo isso. Inclusive, Veron me pediu, tá aí, não, né, Veron? Acho que está online. Toda a parte de constitucional até agora. Vou fazer numa apostila só, tá? Me pedir de administração pública, eu vou fazer de todos os professores, uma apostila só, tá? Então, constitucional, todos os direitos fundamentais, mas não foi só isso. A aula 01, conceito de Constituição, classificação, elementos, a estrutura, princípios fundamentais, direitos humanos, a teoria geral, a incorporação dos tratados, controle de convencionalidade, falamos aqui, foi Felipe que falou, eficácia das normas, ou seja, tem muito assunto que já vai estar lá no compilado, numa apostila só, com os links da aula, tá? Professor, não lembro essa aula aqui, eu queria ver essa aula. Clica, tá travado, tá... Ei, aqui, libera aí. Manda o Gmail, que eu libero a aula para vocês. Principalmente o pessoal que entrou agora, né? Se tiver alguma dúvida no PDF, viu? Vou fazer de todos os professores, eu quero fazer. Me pedir de administração pública, eu vou fazer. Raciocínio lógico, fundamental, né? Vou fazer também, tá bem organizadinho, tá? Inclusive com o símbolozinho da questão, tudo bonitinho, como vocês merecem. Do fundo do meu coração, eu mando para as meninas, óbvio, né? E aí os homens aproveitam porque estão na mesma turma. Pessoal, a aula de hoje é bem facinho. É o artigo 18, 19 e 20. Segunda-feira, 21, 22, 23 e 24. Só competência. Professor, nunca decorei nossa trifipeu, putofé, como você chama. Professor, isso aí é ruim demais. Meu amigo, se você não aprender aqui no passo a passo, não aprende mais não. Na minha época, a gente fazia, quando chegava a questão do Estado. Pula, porque não cai. Caiu uma questão. E quando caía, todo mundo errava. Hoje ninguém erra mais nada não, viu? Hoje vão para fechar condicional. E aqui que a gente começa a separar os homens dos meninos. Aqui é que o bicho pega. Aqui direito fundamental é fácil, todo mundo decora, todo mundo é até gostoso de estudar. Aqui começa a estudar temas um pouco mais chatinhos. Então a gente vai estudar 1, 2, só deixar 2, 3, que é estudar a fundo os estados, o DF, os municípios, os territórios. E ainda eu vou fazer o 4. Vou fazer o 4, a quarta aula, só sobre questões e ainda a parte de administração pública. Tudo que você não viu com o Falcão aqui. Vai ser o curso bem completinho. Aí terminamos, vamos com tudo para organização dos poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Tá? Nós estamos chegando na metade do curso. Nas aulas da metade. Beleza? Vamos lá, vamos com tudo. A aula não seria hoje constitucional, mas o nosso querido professor Vitor Linato informou desde segunda-feira que não poderia vir. Por isso que já não... Falei, não, quem faltar eu pego, porque meu assunto é longo, é grande. Pessoal, como na aula de direitos políticos nós revisamos o regime político, democracia semidireta, mista, também chamada de participativa, vamos começar a revisar também aquela segunda aula que foi feita na primeira semana, a estrutura do Estado. Vamos revisar a forma de Estado, que é a federação. Agora, aprofundando um pouco mais. Tá? Quando a gente fala de federação, tem que saber o quê? Os entes políticos. Né? Se eu falo federação, pessoal, vamos fazer a diferença aí de federação para Estado unitário, para uma confederação, óbvio. Mas federação significa o quê? Que existe aqui no país uma pluralidade de entes políticos. Uma pluralidade política interna. São vários governos eleitos aqui. O que Falcão vai chamar de administração pública direta, porque diretamente exercem a função pública, aqui a gente chama de entes políticos. A União, os estados, o DF e os municípios. Parece besteira, mas vai colocar lá no artigo 18. São entes políticos, União, Estado, DF, territórios e municípios. Primeira coisa que você tem que saber, território não é ente político. Por quê, professor?
Porque território em que pese tem autonomia administrativa, tem. É uma espécie de autarquia federal. Tem autonomia administrativa, tem. Você já estudaram as autarquias aqui, né? Só que não tem uma autonomia, que é o quê? A política. O governador do território, desculpa, ele não é eleito. O governador ele é o quê? Indicado pelo presidente. Lá no artigo 86, inciso 14, a gente vai estudar isso. As atribuições do presidente da República. Ele vai nomear, olha, vai indicar o governador do território que quer aprovar. Senado Federal. O Senado vai aprovar a indicação do governador de território? Sim. Não só ele, né? Vamos lá. STF, todos os tribunais superiores, PGR, diretor e o presidente do Banco Central, tudo isso quem nomeia? O presidente da República. Quem é que aprova? Senado Federal. Tem mais ainda? Tem. Quem lembra aí? Mais algum? Chefe de missão diplomática. Tem isso? Tem. A AGU? Não, a AGU não passa pela aprovação do Senado Federal. Então, um deles vai ser quem? O governador. Logo, território, pessoal, em que pese não existe hoje, se existir, não é ente político. Então, vai ser quem? Se você olhar o artigo 1º da Constituição, está no seu material aí, ó. Aliás, tá aí, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de quem? Está aí, ó. União, estados, municípios e DF. Não tem o que aí? Território. Se você vai ver já o artigo 18, também não tem território. E as questões colocam território. Então, o território não pode estar junto como ente político. A gente vai estudar, ele vai. Pessoal, tem quantos territórios no Brasil hoje? Nenhum. Foram todos extintos. Foram todos acabados aí com a Constituição de 1988. Professor, mas era um dia desse. Fernando Noronha, que eu lembro que era território federal, não era um dia desse, não, meu filho. Alguns aqui nem tinham nascido. Eu não tinha nascido. Eu estava aí, né? Eu sou de 88, né? Estava engatinhando, né? Então, foi com a Constituição de 88. Extinguiu todos e reintegrou, no caso de Fernando Noronha, ao estado do Pernambuco. Outros viraram estados também, né? Por exemplo, Rondônia. Rondônia era um território federal. Aí virou estado. Roraima era Rio Branco. Aí virou Roraima. O nome de Rondônia era Iguapé, alguma coisa assim. Ou é Ponta Porã. Aí virou Rondônia. Foi antes da Constituição de 88. Então, pessoal, não tem mais território federal. Pode se criar? Perfeitamente. A ideia de território é ligada a quem? Quem sabe dizer? Território é ligado à questão de defesa nacional. Quem criou muito foi Getúlio Vargas, em 1937, na primeira passagem dele. Criou vários territórios federais como forma de defesa nacional, naquela época de pré-guerra e tudo mais. Tá? Show! Então, outra coisa que a gente vai aprender agora e nunca esquecer, pessoal, são o quê? Autônomos. E eu comecei a colocar mais assuntos para vocês. Então, esse material aqui é atualizado, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, ó. Tá do seu material aqui, organize só. Os entes são a União, Estados, DF e municípios. Todos possuem autonomia. Nunca o quê, pessoal? Soberania. Então, quando eu falo autonomia, deriva do grego. Qual a paragem, pessoal? Significa elaboração de normas próprias. Então, ó, é autonomia organizatória, a União, através da CF, os Estados, as constituições estaduais, o DF na lei orgânica, os municípios também na lei orgânica. A autonomia legislativa, cada um tem o seu poder, o quê? Legislativo. A autonomia de governo é a capacidade de cada um eleger os seus próprios representantes. Essa que não tem o nosso querido território, por isso que não é ente político. E a autonomia administrativa, que é a capacidade para executar as decisões políticas. Eu coloquei para vocês aí, pessoal. A União goza de autonomia, assim como os Estados. Muita gente quer confundir União com o quê? República Federativa do Brasil. União sozinha, ela não possui o quê, pessoal? Soberania. União é um ente político. Mas vai estar lá na frente que a União faz o quê? Representa quem? A República Federativa no Brasil nas relações internacionais. Mas a União não possui soberania. Então, já coloquei aqui, ó, a União goza de autonomia, assim como os Estados, DF e municípios.
O titular da soberania é a República Federativa do Brasil. Quando eu falo soberania, é o parágrafo aí, ó. É na ordem interna e externa. Quando eu falo interna, estou falando que é o quê? Suprema. Ela possui supremacia aqui, a República. Agora, na ordem externa, não posso falar que o país, Brasil, é supremo na ordem externa, nas relações. É o quê? Independente. Então, pessoal, está aí colocando seu material, ó. Ele é independente na ordem internacional e é supremo na ordem interna. Para você entender como é que funciona isso, está no seu material aí, ó. Vamos aprender qual é a diferença, olhando pela soberania e pela autonomia, de uma confederação para uma federação. Qual é a diferença, professor? Numa confederação, é uma união de quê? De entes soberanos. Repito, numa confederação, é uma união de entes soberanos, de países. Numa federação, é a união de entes o quê? Autônomos. Numa federação, é uma união de entes autônomos. Era uma confederação. Eram as 13 colônias, eram todas independentes. Confederação. Professor, onde é que eu encontro hoje uma confederação? Fácil. Em qualquer tratado internacional. Há uma junção de países o quê? Soberanos. Mas nesse tratado é permitido a secessão. O que é isso? Cada país que quiser sair, ele não é soberano, ele sai. Numa federação, meu amigo, vamos ver aqui, ó. Não há o quê? Secessão. Em uma federação, nenhum ente autônomo pode sair dessa junção, dessa união. União é o quê? Indissolúvel. Então, na federação, pessoal, além de não ser possível sair, não se pode modificar essa regra. Por isso, na Constituição, é o quê? Cláusula pétrea. Nós já vimos que os direitos fundamentais individuais são cláusulas pétreas. O voto direto, secreto universal, é cláusula pétrea. A tripartição dos poderes é cláusula pétrea. E o que também é? A forma federativa de Estado. Porque na federação não se pode. Então, essa é a diferença. Está no seu material aí. Eu fiz um esquemazinho ó, de federação e confederação. Tá? Dá para enxergar aí. Então, a principal diferença é os entes. Numa confederação são o quê? Soberanos. E por esse motivo podem sair quando quiser. Em uma federação, os entes não são soberanos. Se aqui quiser sair, o ICO, minha terra maravilhosa, quer ser um país independente. Intervenção estadual. O Pará decidiu que vai ser um país independente. Intervenção federal no Pará. O Brasil nunca admitiu, mesmo antes da Constituição de 1891, a Constituição que tornou a República, mesmo na fase de Império. Né? Quem assistiu aqui aquela série maravilhosa, A Casa das Sete Mulheres? Nada? Ninguém? Né? Tem pessoas que assistiram aí, viu? Eu gostava, né? Que era a Guerra dos Farrapos, a Farroupilha. 10 anos de guerra, 1635 a 1645. Queriam separar o Rio Grande do Sul do país. Não conseguiu. Tá? Então, nem nessa época não poderia. Beleza? Oi? Essa questão aí é questão de divisão interna de que é um. Aí então pode não, é lei. Muda por lei. Aí pode. Na minha opinião, pode. Confesso que eu nunca ouvi falar sobre isso, não. É as perguntas dele, né? Vascaíno é o cão. Mas isso não tem nada a ver com questão de secessão, tá bom? Poder pode. Aliás, teve uma mudança, não foi, pessoal? Recente. Foi, teve um que saiu do centro-oeste para ir para o norte, não foi? Desmembramento é você fazer a mobilidade interna. Um estado se dividir em dois, pode. Não pode é o quê? Sair. Vamos já falar sobre isso. No Pará, o que aconteceu no Pará em 2011? Quem lembra? 2011. Pará ia se dividir em dois também. Pará é enorme, né, pessoal? Ia se dividir em dois. Ia ser Tapajós, Carajás, Tapajós e o Pará. Era uma seção-formação que chama. Ia se dividir, mas ia formar novos estados. E aí?
plebiscito, não passou. Perceba a diferença. Pode haver o quê? Mobilidade interna. Pode ou não pode? Pode, vai estudar. Não pode haver o quê? A secessão. Dividido também. Essa mobilidade interna pode. Por isso que eu acho que pode mudar um estado para... Aí pode. Acho que é por lei. Lei federal, né? Não é secessão, não. Pessoal, só a diferença aí de estado unitário para estado composto. Olha a diferença aí, ó. Porque no Brasil não é assim, né? Federação. Mas países pequenos conseguem fazer o quê? O estado unitário. O que é isso? Não há divisão de entes políticos internos. Ou seja, é um governo o quê? Central. Não há, aí chama províncias, municípios, mas não tem essas eleições. Não tem lei própria. Olha que interessante. Então, países como Bolívia, Paraguai, Uruguai, não tem essas questões de estados e municípios. Você botar aí, ó, estado unitário, simples. É um centro de poder incidindo sobre a mesma população e o mesmo território. Aí tem uma divisão que não cai em concurso, né? Que é o puro, é a descentralização administrativa e a descentralização política e administrativa. Aí tem os países de exemplo aí. Tá? Não cai muito isso, mas é bom saber que existe. O Brasil não é um estado unitário. Pelo amor de Deus, é uma federação. Tem nada a ver com unitário. Aqui tem vários, é uma pluralidade. Pessoal, para aprofundar aqui, eu sei que o tema é um pouco chato isso aqui, mas está caindo muito em prova, né? Como é que surgiu a nossa federação e as características? Nossa federação, pessoal, com a Constituição de 1691, o governo era o quê? Um governo do Império. Era o quê? O governo era centralizado. Era uno, professor? Era. Professor, mas eu estudei as capitanias hereditárias. Ali era Estado, né? Tinha eleição? Não, deve ser louco, né? Ali não existia Estados, não tinha essa ideia de municípios. Essa ideia passou a ser com a República, 1891. E aí, o governo era o quê? Centralizado aonde, hein? Brasília é? 1880, 1990. Era no Rio de Janeiro. E houve o quê? Uma descentralização. Houve o quê, professor? Houve uma também desagregação. Então, hoje, a nossa federação no Brasil é por desagregação. Isso aqui é aprofundando, viu? Pode vir a palavra desagregação, está no seu material aí. Ou o quê? Segregação. Segregação. Nos Estados Unidos, pessoal, lembra, era 13, né? As 13 colônias, não era isso? Todas o quê? Independentes. Quem assistiu aqui o filme Patriota? Ninguém também, não é possível. Os melhores filmes do mundo, né? Melhores filmes do mundo, na época, Patriota. Mel Gibson, no auge. Eu não vou discutir gosto musical, ou gosto de filme com você. Falar musical que eu lembrei do Coringa. Você quer assistir o Coringa, né? Pessoal, nos Estados Unidos era o quê? Vários entes soberanos. Abriram mão da soberania para que é o quê? Um país, os estados, ficaram o quê? Os estados unidos. Então lá foi o quê? Uma união. Era desagregado o poder e fez o quê? Se agregou. Então lá é por agregação. Professor, eu não consigo decorar essa porra não. O que é ruim? O que é melhor? Agregar ou desagregar? Melhor o quê? Agregar. Estados Unidos. Desagregar o quê? Está se acabando. Brasil. Você não vai errar isso aqui, tá? Professor, eu tô lascado, mas eu tenho que lavar minha roupa. Aí eu ligo o quê? Você liga o quê? A centrifugadora. Corra de pobre, né? Lava roupa. Centrifugadora. É corra de pobre. E aí, Brasil? O movimento é o quê, professor? Centrífugo. Por que o movimento é centrífugo? Bora? Quem gosta? Foi o quê? De dentro para fora. O governo era o quê, professor? Era num estado só, Rio de Janeiro, né? Poder da União. E aí, desagregou, foi de dentro para fora. Movimento centrífugo. Aqui o movimento é o quê? Centrípeto.
Professor, isso aqui não cai não, vá nessa. O poder era espalhado entre os estados e se formou por agregação do movimento centrípeto. Nossa Constituição, pessoal, não é perfeita, né? Não é bonitinho. A gente vai ver na próxima aula. E tem competências que eu chamo horizontais. O que é isso, hein? Competência horizontal. Só a União faz, só os estados fazem, só os municípios fazem. Era para ser assim, né? Cada um faz o seu. É assim no Brasil? Só assim? Não. Daqui a pouco é o quê? União, estados e DF. É o quê? Concorrente. Ou pode ser comum. Então, nossa federação, ela é o quê? Simétrica, perfeita? É? Ela é o quê? Assimétrica. 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 E também, por ser assimétrica, que não existe essa simetria nas competências, todo mundo coopera. O quê? Por Quando eu falo dos Estados Unidos, meu amigo, lá cada um faz o seu. Então lá é o que é os Estados Unidos? Ela é simétrica. E ela é perfeita. A União legisla muito pouco, mas legisla. Os estados legislam também, cada um faz o seu. Ou seja, cada um tem o seu poder. Ela é dividido lá, chama-se dual. É o que, professor? Dual. Eu sempre lembro essa questão que eu mandei para os alunos. Eu digo, questão aqui para os alunos. Nossa Constituição, o poder da federação é dual. É simétrica. Todo mundo, errado. Eu digo, eita, show, acertar. Pessoal, realmente não é dual. É o quê? Trial. Eu digo, trial? Não, professor, não é união, estado, DF. Não, não tem nada a ver isso, não. É o quê? Por cooperação. Ela é assimétrica, não é simétrica. Deixa eu colocar aqui tudo direitinho, né? Porque toda paroxítona leva acentuação. Vou começar aqui. Beleza? Show. Então tá tudo no seu material, na página que eu falei aqui, tá? Tem que saber se tem, vai estar caindo demais, cara. Né? De vez em quando eu acho uma questãozinha, vou colocar aí questões novas para vocês, tá? Beleza, vamos para o próximo passo. Vamos ler o artigo 18, então. Próxima página. A organização político-administrativa da República compreende, mais uma vez, União, Estados, DF e os municípios. Todos o quê? Grifa aí, meu filho. Autônomo. Cai de maiba. Todos soberanos. Meu amigo, se fosse soberano, o desmanteiro estava grande. Todos o quê? Autônomos. Nos termos da CF. Parágrafo primeiro. A gente sempre pula esse parágrafo primeiro, né? Vai ler rápido. Brasília é o quê? A capital federal. O que é que cai muito em prova, hein? Que a galera erra. Distrito Federal é a capital federal. Pelas cruz de Deus. DF é o quê, professor? Ente político. É porque Brasília está onde? Dentro do Distrito Federal. Distrito Federal, pessoal, é um ente político. Lá, a gente vai estudar aqui. Pergunta boa que eu faço para os alunos. No Distrito Federal, tem deputado federal? Deputado distrital ou federal? Ou é a mesma coisa? Distrital, federal? O distrital é federal, né? Tem os dois, pessoal. Tem os dois. Lá eu não chamo deputado estadual. Eu chamo o quê? Deputado o quê? Distrital. E tem os deputados o quê? Federais. Qual é o número mínimo? 8. Qual é o máximo? 70. Você acha que tem o quê? Distrito Federal? 8. Só 8. É o número mínimo. É a população do Distrito Federal, né? Então está no mínimo. Tem quanto? São Paulo? 70. Tá? Então tem deputado distrital. É porque você falou lá, deputado federal, estadual. Aí não tem estadual no DF, chama o quê? Distrital. Então é federal, estadual e distrital. Qual é a idade para todo mundo ali? 21 anos. Tá? Ser eleito, tá bom? Show. Então os territórios, como é que eu faço? Vamos falar dessa mobilidade interna, bora? Bem ligeirinho aqui. Aliás, se for falar o que mais cai dessa aula de hoje, é sobre essas questões aqui. E Decan adora, né?
cai demais. Caiu agora no concurso da Polícia Penal do Ceará. Não foi, pessoal? Ou foi Piauí? Foi uma das duas. Não, foi Ceará. Foi Ceará. Né? Eu nem coloquei a questão aí, eu tinha colocado no simulado. Posso apagar isso aqui, pessoal? Estamos falando agora da mobilidade interna. Professor, o senhor falou que DF não tem município. Beleza. É verdade. Olha que loucura. Pode ter município em território federal, mas não dentro do DF. A gente vai ver isso na última aula aqui de opção do Estado. E Brasília? Não está no DF? Brasília não é o quê, pessoal? Município. É uma unidade administrativa, né? Lá não tem eleição para prefeito, não, viu? Eu vou lá para o município de Brasília. Brasília é a capital do Brasil. Eu vou para a capital do Brasil. É o município de... Não existe, tá? Brasília é uma unidade administrativa, tá? Coloquei para vocês aí. Vamos aqui nos para o segundo, então. Ó, os territórios federais integram isso aí, ó. Integram o quê? Pessoal, se é federal, integram quem? A União. Se colocar qualquer questão que os territórios federais fazem parte dos estados, integram os estados, já está o quê aí? Errado. Território federal integra a União, uma espécie de autarquia federal. E como é que eu faço para criar? Tá aí, ó. E a sua criação, transformação em estado ou em reintegração ao estado de origem depende de quê? De lei complementar. Então, quando eu falo território, meu amigo, fácil. Se eu colocar aqui território, como é que eu crio um território? Lembrando disso, ó, território. Lembrando, pessoal, é para pegar o território e trazer aonde? Por exemplo, o território para trazer aonde? Ao Estado. Mexe com o Estado? Não, vai fazer o quê? Só integrar. Criar um território. Ou seja, eu não estou pegando o Estado e transformando em território. Não. Para criar território ou reintegrar, basta o quê? Lei complementar. Aqui vai ver muito lei complementar. E se é lei complementar, tem que vir o quê? Lei complementar. Não pode ser lei ordinária, não? Não, lei ordinária está errado. Professor, e se for para mexer com o Estado? Aí é diferente. Olha a diferença. Se é território, para criar lei complementar, Congresso Nacional. Agora, eu quero pegar um Estado, dividir em dois, desmembrar, fusão, incorporar um Estado no outro, ou pegar parte desse Estado e transformar o quê? Em território federal. Eu estou mexendo com o que agora? Com o Estado. Então tem que ter o quê? Mais uma vez, óbvio, lei complementar vai aparecer em todas. Lei complementar. Mas tem que ter agora aqui. A aprovação da população através de quê? Plebiscito. Então vai ter o quê aqui, professor? Aqui começa o quê? É plebiscito ou referendo? Pelo amor de Deus, tem que ser feito o quê? Antes. Lembra do Pará? Então, ó. Surgiu a ideia lá no Pará. Vamos dividir o Pará. O Pará vai ser 3 estados. Uma cisão, formação. Tem que fazer o quê? Plebiscito. Primeiro. Porque se fosse fazer a lei para depois, seria o quê? Referendo. Então tem que fazer plebiscito. E vincula? Vincula. Professor, aprovou, todo mundo quer. Vai transformar? Não, depende de quê? De lei complementar federal. Todo o Brasil vai participar. Inclusive quem? O presidente da República sancionando ou vetando a lei complementar. Então o plebiscito tem que ser antes. Professor, recusou. Lá deu 60 e tantos por cento que não queriam. E aí? Acabou. Já era. Plebiscito através de quê? Como é que eu convoco um plebiscito? Já falei aqui nas aulas passadas. Não. Quem é que convoca o plebiscito? Quem é que convoca? Só faz quanto tempo? Umas 2 horas atrás só. Quem é que convoca plebiscito? Quem é, pessoal? No Congresso Nacional. Quem é que convoca? O Congresso Nacional. É através de quê? Nós anotamos aqui. Quem é que convoca o plebiscito? É uma competência exclusiva ou não do Congresso Nacional? Exclusiva. Através de quê? Quando o Congresso atua de forma exclusiva, através de quê? Decreto legislativo. Nem tudo está perdido, tá? Decreto
Aí é que é bom que está acabando a semana. Tá bom? É isso. Vamos ler? Ó, parágrafo terceiro. Aí é fácil, pessoal. Os estados podem incorporar-se entre si. É uma fusão. Podem subdividir-se. É uma cisão. Ou desmembrar-se para se anexarem a outros estados. Ou formarem novos estados, ou o quê? Territórios federais. Lembra, não é o território que está se reintegrando ao estado. É o estado está virando o quê? Um território federal. Depende de quê, professor? Depende será mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, no Congresso Nacional, decreto legislativo, e por lei complementar. Show. Duas coisas. Pessoal, esses artigos despencam. Tira uma palavrinha. Lei ordinária. Será por lei, plebiscito através de quê? Da Assembleia Legislativa. Não, meu filho. É o Congresso Nacional. Vamos colocar aqui. Se é decreto legislativo, é Congresso Nacional. E município? É o que mais cai. Porque município virou um cabaré, né? Como assim, professor? Vamos lá. Você percebe que quanto mais vai diminuindo, mais vai entrando no interiorzão, dentro do Brasil, vai ficando mais complexo. Então, municípios. Pessoal, eu já vi questão colocando a antiga leitura de município com a Constituição. Na Constituição é que interessante. Bastava o quê? Lei estadual, tinha que haver consulta da população, tinha que haver, e lei estadual. O que aconteceu? A Constituição de 88, né? De 88 a 96, 25% dos municípios de hoje surgiram. 1.400 municípios novos. Com a Constituição de 88 até 96. O que foi em 96? Barrou. Tem que ter o quê? Uma lei complementar da União para fazer o modo e os prazos. Essa complementar nunca veio. Nunca veio? Não. E aí, professor? E aí que hoje no Brasil não se pode criar município? Não se cria? Não. Como eu falei, eu sou da minha terra, lá do Icó. O som do Icó, né? Eu sou do Icózinho. O Icózinho, olha, tem o Icó e tem o Icózinho. Icó tem todos 60 na época, né? 1.000 eleitores. Icózinho tem 6. Terrazinha boa, né? Aí o Icózinho queria virar cidade. Cara, ia para os comícios do prefeito, no showmício, e falava: na minha gestão, o Icózinho vai virar cidade. Eu vou. Icózinho, mas não vai. Por quê? Porque hoje não pode. Tá enganando. E a gente gostava de se enganar. Ninguém subia para falar, não pode, porque de acordo com a Constituição, no artigo 19, 18, parágrafo 4, não vai falar isso, né? Então, vamos estudar aqui como é que você vai estar lá. Pessoal, tem que ter o quê? Sempre. E esse é o problema de hoje. Lei complementar. Vou colocar aqui, ó. São o quê? Vamos botar aqui para não ter errado, né? Se é lei complementar, nunca vai ser estadual. É o quê? Federal. Nunca foi feito. Em 2014 foi feito, bem bonitinho. O presidente em 2014 vetou, disse que não dá certo não. Vetou integralmente e não derrubaram o veto. Então hoje não existe. Vem cá, pergunta boa, bora. Turma aí do direito. Professor, nós temos uma omissão legislativa, concorda comigo? Era para vir a lei e nunca veio. Qual é a ação que eu vou entrar aqui? Mandado de injunção. Não, porque não é direito fundamental. A ausência não vai. É o quê? ADO. ADO. Foi feita a ADO. Vamos dar ADO. A ADO só faz o quê? Ó, tem uma missão, faça, viu? Em 6 meses. Ah, passou mais de 5 anos. Não vai. Por quê? Porque não pode interferir no poder o quê? Legislativo. Professor, mas tem várias cidades que fizeram na tora. Foi. Bahia fez o bocado. Na Bahia tem uma cidade muito conhecida lá, que é Luiz Eduardo Magalhães. Vocês conhecem essa cidade? Muito conhecida lá. Foi na tora. E aí,
53 cidades foram feitas na tora. O que fez o STF? Declarou tudo inconstitucional, mas com efeitos prospectivos. O que é isso, hein? Para o futuro. Ó, é inconstitucional, mas não faça agora não, viu? No futuro é inconstitucional. Por quê? Porque gerar o quê? Insegurança jurídica. O que é que fez o Congresso? Editou uma emenda constitucional 57 de 2006. Todos os municípios viraram o quê? São lícitos agora, tá? É as coisas do Brasil, feito na tora que dá certo, tá? Então, lei complementar não existe hoje, já caiu em prova isso. Aí vem o quê? Vem ao plebiscito. Pessoal, esse plebiscito, vamos já ler, não é feito, convocado pelo Congresso Nacional, é pelo quê? Assembleia Legislativa. E tem que vir o quê? O estudo de viabilidade. Mas o mais importante, que é o primeiro na leitura, que você nunca pode esquecer, é feito por lei municipal. Como é que você cria o município por lei municipal? Tem que ser o quê? Uma lei estadual. É o Estado que vai criar esse município. Então tem que ser o quê, professor? Não pode esquecer o principal. Lei complementar estadual. Não. É só o quê? Lei estadual. Estadual. Rio Grande do Sul teve um bocado, mais de 13 cidades que fizeram na tora. Tá? Manda. Federais. É, porque é uma briga, questão de território, não é questão de mudança lista. Nada, que decide é o STF. Entendeu? Agora quero mudar por lei. Aí você muda, faz todo o processo. O Congresso Nacional convoca o plebiscito, todo mundo ali vai votar e depois vai feita a lei complementar. Tá? Vamos ler aí, pessoal. Aliás, vamos dar uma lidazinha. Eu coloquei aqui o passo a passo. Eu modifiquei aqui um pouco a minha apostila para você entender isso aqui, tá? Municípios. A criação, incorporação e fusão ou desmembramento de municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Ó, lei estadual que cria, mas depende de quê? Lei complementar federal. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após a divulgação do estudo de viabilidade municipal, apresentados, publicados na forma da lei. Professor, a leitura é ruim, mas tem que decorar. Na direita aqui, ó, primeira coisa que você vai ver, qual é o primeiro passo? Tem que vir o quê? Uma lei complementar federal. Tá? É editada, nunca veio. Segundo passo, publicam-se os estudos de viabilidade. Compensa, dá certo, dá certo. Terceiro passo, plebiscito, populações interessadas, da Assembleia Legislativa que vai convocar. E o quarto e último é o quê? A lei estadual. Pessoal, eu até pesquisei aqui um pouco sobre isso para dar um ar mais, porque essas figurinhas tá foda, né? Polícia Civil, top, né? Nós somos um povo mais chique, né? Nós não batemos no povo, nós somos uma pessoa que trabalha na investigação e botei essas fotinhas em quadrinhos. Mas aí, pessoal, é fundamental. Por quê? Para o nosso querido Alexandre de Moraes, não tem diferença de fusão e de incorporação. Mas Hélio Hops Meirelles, né? Meirelles aí que está na parte de administrativo com Falcão, disse que fusão e incorporação é diferente. Já caiu em prova. O que é fusão, pessoal? Na fusão, os dois municípios não existem mais. Então, se houver uma fusão entre Juazeiro e Crato, os dois municípios não existem mais. Formam o quê? Um terceiro município. Quando eu falo em incorporação, um continua existindo. O outro que foi incorporado deixa de existir. E qual é o outro? Não tem outro, não. Incorporação, um continua o quê? Existindo, porque incorporou. Ou quem assistiu, Dragon Ball Z, fusão, né? E incorporação, Madibu, quando comia... Professor, que porra é essa? Não, é o desenho, né? Show. Tranquilo? Está aí no seu material. Vou já cobrar essas questões. Para terminar, vamos lá. Vedações. Pessoal, são 3 vedações, né? Fácil. E Decan também adora cobrar. A vedações dos entes. Vedações.
Vamos lá, pessoal. Os entes têm essas vedações constitucionais. O primeiro é o que mais cai. Caiu na PM Ceará, a FGV, a banca. Não pode o quê? A União, os estados, o DF e os municípios. Estabelecer cultos religiosos, lembra? Não pode promover religião. Tem que fazer o quê? Assegurar. Então, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles e seus representantes eleitos dependência ou aliança. Grifa aí, pessoal, o que mais cai? Ressalvados o quê, pessoal? Colaboração com interesse público, tá? Colaboração com interesse público. Ou seja, pessoal, essa regra não é de forma absoluta. Porque sempre que a igreja, o culto, aquela religião, estiver prestando um serviço público, estou falando de quê? Alimentação, moradia, até mesmo um lazer, que é de bem para a sociedade, pode chegar o quê? O município. E manter uma relação, perfeitamente. Eu sempre boto essa fotinha aqui, né? É o sopão da caridade. Meu amigo, se vai fazer um sopão, se vai ter ali uma alimentação para todo mundo, por que não o município não pode chegar junto? Pode, tá? Chegar junto. Agora, lembra, caiu na questão da Polícia Militar do Ceará. Foram subvencionados por dinheiro público para a criação de novas igrejas, porque assim beneficiaria a população. Pessoal, criar novas igrejas. Tem interesse público aí? Alimentação, saúde, não tem. Educação não tem. Então, infelizmente, não pode, é vedado. Então, lembra, o Estado é o quê? Laico. No Brasil não há religião. Então, religião oficial, desculpa. Né? É proibido ter uma religião oficial, que a religião há. E sempre é assim, assegurado. Nunca obrigatório e nunca proibido. Beleza? Então, isso aí, vou nem copiar aqui não. 2. Recusar fé a documentos públicos. Óbvio, sua carteirinha da Polícia Civil, né, sua funcional, vai valer aonde? Em todo o Brasil. Pessoa, eu quero entrar lá no Rio Grande do Sul, numa boate lá. Tome-lhe carteirada, tá? Polícia Civil. E vai ser padronizado, né? Vai ser um cartão, né, futuramente. Vai ser um cartãozinho que vai puxar tudo, sua matrícula, tudo. Botou boneco lá dentro, tá lá os seus dados, porque você passou o cartão. Né? Vem com crédito, professor, esse cartão? Não, não é de dinheiro, tá? Então, professor, eu casei aqui, vale também lá no curso de formação da polícia, lá, Polícia Penal do Rio Grande do Norte? O seu casamento vale em todo o Rio Grande do Norte, tá? E a habilitação, professor, minha habilitação foi da Paraíba, minha habilitação vale? Vale, porque não pode o Estado do Ceará ver a habilitação da Paraíba e falar, não vale aqui, tá? Quem tem na Paraíba habilitação como eu sabe o que eu estou falando, né? Beleza. E não pode, por último, criar distinções entre brasileiros, entre o que, professor? Brasileiros, não entre brasileiros e estrangeiros. Entre o quê? Brasileiros. Ou preferência entre si. É aquele negócio que eu já falei para vocês. Um Estado, e é errado fazer isso, chove de ação no STF. Ah, só vai ter direito à minha faculdade pública aqui se terminou o ensino público no meu estado. Isso aí é o quê? Inconstitucional. Na Paraíba, estou querendo fazer isso agora, né, no concurso da PM. Na Bahia, colocado como critério de desempate no concurso da Bahia, critério de desempate, primeiro desempate, ser baiano. Que critério de desempate doido é esse, né? Isso é o quê? Inconstitucional. Então, não pode criar preferências entre regiões. É o que, professor? Inconstitucional. Essas 3 vedações. Vamos para o artigo 20. Eita, artigo 20. São os bens. Professor, nunca decorei isso. Cara, é fácil. Fácil. Eu até teria aquele quadrozinho que eu fazia, que é o quadrozinho feio, né? Estava feio. Vamos atualizar futuramente. Tá? Vou falar dos bens. Meu amigo, se há conflito de saber o que é de cada um, se colocar que é do município, você está morto. Porque se há um conflito, se há uma dúvida, vai ser entre quem? Estados e União. São dos municípios. As terras devolutas, que loucura é essa? Não, não. Ou é do Estado, ou é de quem? Da União. Qual é a regra, pessoal? Estado ou União? Olha que loucura. A regra é o quê? Estado. Então vamos lá?
ler o artigo 20, eu não coloquei muita coisa aqui, porque lá em estados a gente vai voltar nesse assunto também. E lá fala sobre os bens nos estados. Vamos lá, lê bem ligeirinho aí, ó. Quais são os bens da União? Os que atualmente lhe pertencem, que é muita coisa, e os que vierem a ser atribuídos. Ou seja, não é limitado. Se fosse no rol, não é o quê? Taxativo. Pode surgir muito mais. 2. Olha aí, ó. Terras devolutas. Pessoal, se vir assim só terra devoluta, qual é a regra? É de quem? Estado. Repito, se vir só a palavra terra devoluta, é o quê? Do Estado. Porque lá na frente a gente vai ver quais são os bens dos estados. As terras devolutas que não pertencem a quem? À União. Logo, terra devoluta, como regra, é o quê? Do Estado. Quando é que vai ser da União? Quando tem essa qualificação. É aqui o professor fala, Flávio Martins, as mais importantes terras devolutas pertencem a quem? À União. Passou ali, professor, eu estou viajando para o Piauí. Passou ali e viu aquelas terras todinhas. Eita, que terra boa. Ninguém é dono dessa terra. Não existe isso, terra de ninguém. É aí quem, pessoal? A União ou o Estado? O Estado. Se não tiver esse critériozinho, quais são os critérios? Vamos lá. Se não for indispensáveis à defesa de fronteiras, se não for isso, é de quem? Dos Estados. Das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e também aquelas terras de quê? Preservação ambiental. Quem vai definir isso é quem? A lei. Tá? Se for só terra devoluta, é de quem? Estados. Continua. Olha aí, pessoal. Água. Pessoal, vi água. Viu água? Água é de quem, pessoal? Como regra também, mais uma vez, Estados. Então, só vai ser da União quando fizer o quê? Banhar mais de um Estado ou fizer o quê? Limite com outros países. Pessoal, passou um rio aqui. Eita, é de quem o rio, em regra? Do Estado. Do Estado. Eita, banhou mais de um Estado. Opa, o Rio São Francisco. É de quem? União. Rio Negro e Solimões. Não é a banda, é o quê? Aquele rio que ultrapassa o quê? Países. Rio Negro e Solimões. E aí? União. Está no Brasil. Tá, vamos ler aí, ó. Os rios e qualquer corrente de água em terrenos de seu domínio que banhem mais de um Estado e sirvam de limites com os países. E se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os territórios marginais ou praias fluviais. O que é isso, professor? O que é uma praia fluvial? Tá onde a praia? Fluvial. Oh, desculpa, uma ilha. Onde é que tá uma praia? Foi foda aí, né? A praia tá no mar mesmo. Eu já ia falar, você tá louca? Não, porque tá louco sou eu. Se é uma ilha, a ilha fluvial é o quê, pessoal? Ilha fluvial, tá onde? Rio. Ilha Lacustre, tá onde? No lago. No lago. Lago, né? Ilha Lacustre, ilha fluvial, é a mesma regra. De quem é, pessoal? Dos estados. Mas se esse lago banhar mais de um estado, vai ser de quem essa ilha? Da União. Não tem aqui erro, não. Vamos lá. Professor, é um riozinho maravilhoso. Caiu água, deu uma queda d'água, gerou energia. De quem é energia? Se é energia, se é recursos, é de quem sempre? União. Tá? Então vamos lá. Ó. Os recursos naturais. Pulei aqui o 4, né? As ilhas fluviais e lacustres, das zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas e as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas destes, o que contém o sede do município. Pronto, eu falei uma parte aqui. Se for ilha fluvial ou lacustre, e se esse lago banhar mais de um país, é de quem? Da União. Eu não falei aqui, ó. Se for praias, o que é uma ilha costeira, pessoal? Ou ilha oceânica, o que é? Ilha costeira está onde? Ilha costeira? Na costa, né? Ilha costeira está na costa. Ilha oceânica está onde? No oceano. Se for ilha costeira ou oceânica, é de quem, pessoal? Da União. Qual é a exceção? Olha o finalzinho aí, ó. Não esquece. Puxa aqui, ó. Aqui, ó. Exceto aquelas áreas afetadas. Opa, não, pulei aqui. Excluídos, onde é que eu tô? Que tem sede de municípios. Tá aí, ó. Achei. Excluídas destas, as que contêm sede de município.
Se tiver um município nessa ilha oceânica, se tiver um município nessa ilha costeira, vai ser de quem? Do Estado. Isso é novidade. Por exemplo, São Luís, no Maranhão, é uma ilha costeira. Se eu não me engano, Vitória, no Espírito Santo, é ilha também. Costeiro é. Então, esses locais, olha que interessante. A praia ali, a ilha ali, era da União, não era do Estado. Aí mudaram. Se tiver sede de um município lá, vira o quê? Do Estado. Então, regras e exceções. As ilhas, se for de água doce, qual é a regra de quem? Do Estado. A não ser que faça o quê? Essa água doce? Banhe mais de um Estado. Quando eu falo ilha oceânica ou costeira, é de quem, em regra? Da União. Qual é a exceção? Quando for sede de um município. Aí vai, ó. Os recursos naturais da plataforma continental, a zona exclusiva de fronteira, né? O mar territorial, tudo ali é União. O território de marinha, se você precisa, o território de marinha, pessoal. Os terrenos de marinha, desculpa. Aquela, sai do mar, não tem aquela areiazinha maravilhosa? Que vai ali as barracas e tudo mais? Terrenos de marinha. De quem pertence ali? União. Tá bom? Os potenciais de energia hidráulica. E o rio é no Estado. Deu energia, meu filho? De quem é energia? União. Professor, o sol que vem na minha casa e bate nas minhas placas, né, que geram energia, é de quem? Foi Deus que mandou. É a União que deixou Deus mandar. Então, é de quem também? União. Qualquer energia, eólica, solar, pode fazer o quê? Tributar. Todos têm participação. Qualquer exploração tem o quê? A participação, os royalties. Inclusive na exploração do sal, do petróleo e tudo mais. É o último aqui, o último parágrafo. Os recursos minerais, inclusive o quê? O do subsolo. Professor, encontrei uma pepita aqui de ouro. É meu? Não. É da União, tá? Vai pegar um tributo pesado. As cavidades naturais, subterrâneas, os sítios arqueológicos, pré-históricos e as terras, não esquece, né? Traço normalmente ocupado por quem? Pelos silvícolas. O quê, professor? Vícolas. Silvícolas é quem? Os indígenas. Tá? Show. Aí tá aqui, ó, os royalties. É assegurado, nos termos da lei, à União, aos estados, ao DF, aos municípios, a participação dos resultados da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos hídricos, tá aí, ó, para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais, nos respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial e zona econômica exclusiva, ou compensação financeira de sua exploração. Tem estado que já está pedindo emprestado para compensar, tanto que está quebrado o estado. Ele pede à União, ó, antecipa os royalties, mas eu nem explorei ainda, mas vai explorar. Tá? Então, porque tem a participação. Municípios, Rio Grande do Norte é referência na exploração também aqui, né? No Nordeste, sal e vocês têm pedra. Tem energia eólica também lá? O catavento, é catavento? Eu não viajo muito, né? A faixa de... Olha, se cair isso aqui na prova, eu acho uma vergonha, mas tá aí, né? De 150 quilômetros, eu chamo de quê? Faixa de fronteira. Serve para quê, professor? É para a defesa do território nacional, tá? Então, 150 quilômetros. Vamos para as questões? Lá na frente da competência, a gente volta depois com os estados para falar sobre bens. Manda. Não, veja bem, não é que quer uma queda d'água, tá queda d'água. É união. Não, é se houver o quê? A exploração dos recursos, tá? A queda d'água ali, a água ali é do Estado. Se houver a exploração da água, de quem é? A União, mas a água é do Estado, tá? É água? Pois então é do Estado. Cara, eu não conheço essas coisas, não. Você conhece a barra? Eu só conheço o açude do Oroz, com uma cachaça lá. Cara, eu sou tão matuto que eu fui para... Foi depois de muitos anos, depois de casado, eu fui para Canoa Quebrada, que a mulher me insistiu muito. Ela falou, vamos para Jeri, eu digo, para mim é a mesma coisa, Jeri e Canoa, até eu saber os preços. Aí eu falei, Canoa Quebrada é maravilhoso. Cara, eu fui andando, eu fui de noite lá, cara, eu olhei assim, eu digo, que é isso aí, eu não sabia nem o que era andu, né, sério, bicho, eu matuto que só, eu digo, rapaz, um negócio branco aqui de noite, Aí quando foi de manhã, que eu entendi que era me bebedei, tomei todas, né, show. Primeira questão, vamos lá, responda essa questãozinha aí. À luz da CF,
no que concerne à instituição do Estado. Podemos considerar aqui, ó, IDECAN 2024, sempre vai cobrar isso aqui em questões, é impressionante. Caiu também na Polícia Penal e vai caindo nesse concurso. É vedado aos Estados incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outro. É vedado? É o quê, pessoal? Permitido. As vedações constitucionais não são essas, pelo amor de Deus. É permitido à União, aos Estados, ao DF e aos municípios recusar fé documentos públicos. Aí é o quê? Vedado. Então, não confunda a mobilidade interna do artigo 18 com as vedações do artigo 19. Tá? Os territórios federais integram a União, beleza, e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei ordinária. Lei o quê, pessoal? Complementar. Sempre que houver lei complementar, tem que vir a palavra complementar. Por exemplo, nós vimos aqui direitos sociais, né? Aquela proteção quando se habilitar-se justa causa. Nós temos de lei complementar. Lembra? O artigo 7º, inciso 1, FGTS. Professor, eu acho que eu lembro aí, o senhor falou aí, né? Beleza. Então, letra C está a letra D. A organização política administrativa da República do Brasil compreende a União, os Estados, o DF e os municípios. Todos autônomos. Nos termos da CF. Certo ou errado? Certíssimo. É a letra de lei do artigo 18 da Constituição. Vamos ver o erro da letra E. A criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei municipal? Jamais. Aliás, é o que mais cai nas questões. Colocando lei municipal. É lei o quê, professor? Estadual. Então, primeira letra D, se errasse essa, estava morto. Polícia Penal lá do DF. Caiu assim, ó. A República Federativa do Brasil classifica-se como federação por desagregação. Sim, desagregação ou segregação. Pode vir os dois, tá? Então, correta. Terceira, a Constituição de 1891 tornou perpétua e indissolúvel a República Federativa provisoriamente proclamada no dia 15 meses antes, né? Aliás, vai chegar agora, né? Dia 15 de novembro, né? 15 de novembro de 1889. Os estados garantiam autonomia, governo, legislação e tributação próprios, e isonomia federativa, e especificou as hipóteses de intervenção federal, em caso de quê? Desobediência e querer fazer secessão. Não pode. A adoção do federalismo no Brasil se deu o quê? Por agregação? Não. Por segregação ou desagregação. Letra B de bravo. Forma unitária. Pessoal, não existe Estado único aqui. É o quê? Uma federação? Não é Estado unitário. Confederação, muito menos, que aí é o quê? Uma junção de entes soberanos. E de forma centrípeta é o quê? Lembra? Ligar o quê? Com depressão centrifugadora, né? Centrífugo, segregação, dá para decorar isso aqui, né? São termos que a gente acha que... Olha, aqui uma segregação, é ruim, né? Parece coisa de racismo, então é Brasil. Desagregação e centrífugo. Você não erra assim, né? Exatamente. Para acertar, né? Quarta questão. Nos termos da CF, essa é uma alternativa correta. Brasília não é a capital administrativa, sendo apenas a capital federal. Professor Marques, porque lá é a capital federal. Pessoal, é o quê? Um andar do quê? Administrativa. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, por meio de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, independentemente de aprovação da população. Não, se eu estou falando de estados, tem que ter o quê? O plebiscito. Letra C, os territórios federais integram a União, e a sua criação, transformação em estado ou reintegração em estado de origem não serão regulados por lei complementar. Serão regulados. É leitura tranquila para não errar. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Lei estadual, professor? Sim. Dentro do determinado por lei complementar federal, dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente interessadas, nos envolvidos, após divulgação do estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. É lei ou é lei complementar aí no final? Não, é lei. É lei. Forma da lei. Correto. Letra D. Vamos ver o erro da letra E. É permitido à União, os estados, o DF e os municípios criar distinções entre Brasil... Não. É o quê? Vedado. As vedações são aquelas três, né? Recusar fé,
criar distinções e estabelecer cultos, né, com exceção da colaboração com o interesse público. Então, letra D. Quinta, se o município X e o município Y resolverem acertar uma fusão para formarem o município Z, a CF exige que haja o quê? Letra A, referendo popular. Nunca pode ter referendo. É o quê? Se houver plebiscito. Então, letra B está aí. Letra C, professor, está aqui, ó. Aprovação por lei complementar estadual. Cuidado. Basta o quê, professor? Lei estadual. Sempre que vir lei complementar, tem que ser o quê? Federal. Aqui é de suma importância, não para criar um município, mas para começar o processo. Então, jamais lei complementar estadual. E a divulgação de estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei complementar, mais uma vez, ela é o quê? Forma da lei. Ela é o quê? Ordinária. Não trate como complementar uma lei que é ordinária. Oi? E aí, Decan, qual é o interesse de fazer isso? Só você decorou. Decorou, passou. Cara, eu tenho pós-graduação, eu tenho um mestrado, meu estudo é sistematizado, eu não decoro. Fumo. Quem é que decora? Quem é que está estando em casa decorando? Nós abordemos, nós corremos. Fala assim, o pessoal que está passando. Mas está fazendo o quê? Decorando. Escreve errado. Eu. Decorando essa porra. Então decore, tá? Decora. Esse pessoal que fala bonito aí, viu? Não se está entrando mais não na polícia não, viu? É quem está virando bicho. Sexta questão. A organização política administrativa da República compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos. Beleza, não é questão ainda, né? Para falar nada. Eu aqui dando gás, né? Agora sim. Por outro lado, é vedado a tais entes estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvados na forma da lei a colaboração com o interesse público. Perfeito, literalidade. 2. Recusar fé a documentos públicos. Vedado também, correto. Criar distinções entre brasileiros e estrangeiros ou preferências entre si. É ou não é, pessoal? É errado. É entre o quê? Brasileiros. Estrangeiro pode sim, e a lei fala que só, até concurso público, só pode fazer se a lei autorizar. Então, há distinções entre brasileiros e estrangeiros, não entre brasileiros. Então, essa 3 não está de acordo com o artigo 19. 1 e 2, letra D de delta. Sétima questão. De acordo com a organização política administrativa do Estado, os entes federados são proprietários de bens discriminados no texto constitucional. À União pertencem, letra A, terras devolutas. É ou não é? Não. Falei para você, se for só terra devoluta, de quem? Dos estados. Aldeamentos desfeitos, ocupados por indígenas na época passada. Que porra é essa, velho? Não, eu só marquei essa que eu achei massa. Os índios moravam aqui, aí não moram mais. A colonização, desse é louco, né? Tem nada a ver. Oi. Tem uma súmula sobre isso. Resgatando, né? Mas, ó. Letra C. As ilhas costeiras, mesmo que sejam sede de município. Pessoal, se for sede de município, vai ser de quem? Do Estado. Se for só ilha costeira, de quem? Da União. Ilha oceânica, da União. Tem a sede do município. Opa, aí é exceção do Estado. Letra D. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Gabarito. Tem um fóssil, professor. Santana do Cariri. É do Santana do Cariri? Aquele fóssil é? Não. É de quem? União. Letra E. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob o domínio de um Estado. Também vai ser o que aí? Do Estado e não da União. Então, letra D. Oitava, para oficial aqui do CFO. A ação alternativa correta conforme previsto na CF. A organização política administrativa da República compreende a União, os Estados, o DF, os municípios e os territórios. Território não. Território não pode vir aí porque território não é ente político. Então, ele não pode vir no artigo 18. São bens dos Estados e do DF os recursos minerais, inclusive o subsolo. É de quem aí os bens aí? Da União. Letra C. A gente vai ver isso depois. A eleição do governador e do vice para mandato de 4 anos
Relação no último domingo de outubro, em primeiro no último domingo? Que eleição é essa? Aqui é ter vivência na vida, né? Assim, eu vivo, e por tal eu penso, né? Porque eleição não é no último domingo de outubro, é no primeiro domingo de outubro. Se houver o segundo turno, vai ser o quê? No último domingo de outubro. O eu está aí. Inclui-se entre os bens dos estados as terras devolutas, compreendidas entre os dos... Que diabo é isso? É para ser aqui, pessoal, assim, ó. Inclui-se entre os bens da União as terras devolutas que não fazem parte dos estados. Aí ele misturou, colocou até município no meio aqui, tudo errado. Letra E, compete à União autorizar e fiscalizar. Ei, autorizar e fiscalizar é competência privativa ou exclusiva? Estou antecipando a aula de segunda. Aos verbos. Autorizar, fiscalizar é competência privativa ou exclusiva? Exclusiva, porque se fosse privativa tem que ver o quê? Legislar. Então aqui é o quê? Uma competência exclusiva. E a da União mesmo, filho? Ó, é produção e comércio de material bélico. Ou seja, armas de fogo, por exemplo. Tem que ser quem? A União. Então, tá correto. E é competência o quê? Exclusiva. Qual é o artigo aí? Quem lembra? Qual é o artigo, pessoal? 21. 21 e 23 são as competências administrativas. 22 e 24 são as competências do quê? Legislativas. Pessoal, não percam a aula de segunda, tá? Vai se queimar bem direitinho isso aqui. Então, letra E é o gabarito. É a tanto, pessoal, que antes do pacote anticrime, o que é que fazia as leis estaduais? Legislando já, né? Fazia o quê? Os bens, os acervos do material, das armas, vão ser destinadas às próprias polícias estaduais. Essas leis eram o quê? Essas leis inconstitucionais. Porque para legislar material bélico é de quem? A competência privativa da União. Por isso que no pacote anticrime vem. Né? Cláudio, que estagia lá com a gente, sabe que o tanto de arma que a gente leva por fora, né, Cláudio? Cada arma bonita. Qual é a ideia? Fazer o quê? Ei, o Estado mesmo. Agilizar para que fique para nós mesmos. Tem uma pistola lá que era tipo de ouro, banhada a ouro, uma pistola. Porra! Uma bichona daquela ali, acaba só chegando assim, puxando, acaba... Tu é doido, eu queria, né? Tava aqui no peito dela. Mas não é assim, tem todo um procedimento, tá? Tá mais fácil hoje. Da letra A, botou territórios, meu amor. Lembra? União, Estado, DF e municípios. Não tem território, tá? Então, letra E é o gabarito. Nona. No que se refere à organização política administrativa? Vamos lá. É verdade da União, os estados, o DF e os municípios recusar fé a documentos públicos. Não é, pessoal, verdade? Sim. A organização política administrativa da República compreende a União, os estados, o DF e os territórios. Opa! Olha o mesmo erro aí, viu, meu amor? Território não pode estar aí, tá? É só União, Estado, DF e municípios. 2 está errado. 3. É verdade da União, os estados, o DF e os municípios criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Não é, pessoal? Ficou fácil aí, né? Aqui foi PC Bahia. Dá o que então aí? 1 e 3. É isso? Letra D de doutor, que está vindo já já. 10ª, no que se refere aos estados federados? A cidadania que não apresenta uma de suas características. Pessoal, o que é que não é aí? Soberania. Por quê? É somente da República. Os estados como entes são o quê? Autônomos. E como tal possuem o quê? Autogoverno, autolegislação e auto... Cara, se você for um pouco... Não precisa muito mala, não. Um pouquinho mala. Um pouquinho mala. Vai marcar quantas? 3 ou 1? 3 ou 1? 1. Então, autonomia. Pô, não posso marcar. Aí tem autogoverno, autolegislação e autoadministração. Isso aqui é o quê? Autonomia. Qual é a diferença aí? Soberania. Soberania é somente a República Federativa do Brasil, letra B. Vamos lá. 11. PC Bahia também. Apesar de terem personalidade jurídica, porque são uma espécie de autarquias federais, os territórios federais não são dotados de autonomia política. Certíssimo. É o que? Uma autarquia, como tal, uma pessoa jurídica de direito público. Assim como no DF, os territórios não podem ser divididos em municípios. Eita, a gente vai ver isso. Pessoal, no DF não pode haver município. Nos territórios podem ter municípios. Como é, professor? É isso mesmo, errado. A gente vai ver isso em territórios. No território pode ter município? Pode. No DF não pode. E Brasília? Brasília não é
município. Falsa. Atualmente não existem territórios federais no Brasil. Certo. VFV. Essa aqui foi um pouquinho chata, né? Mais ou menos. Só tem uma aluna minha que quer vir falar com vocês sobre... Ela passou nesse concurso aqui. Alguém conhece ela? É Vanessa. Não. Nossa, agora falou a memória. Vanessa ou Valéria? Ela passou nesse concurso da Bahia aqui, só que ela teve... Não que a minha aluna teve câncer. E ela, sim, foi uma época batalhada com ela. E ela, mesmo com câncer, estudando, se dedicando, passou na PC Bahia. Alguém conhece ela aqui? Ninguém conhece? É Valéria, o nome dela, Valéria. E ela falou aqui, quando puder um tempinho, ela está lá na Bahia, fez o curso de formação agora, está só esperando ser nomeada. Eu posso ir lá para dar um depoimento? Eu digo, na hora. Eu só combinar com ela, chego um pouquinho mais cedo, 15 minutinhos, porque vale a pena, cara. Aliás, bem ligeirinho aqui, pessoal. A gente tem que entender como o mundo funciona. Às vezes a gente esquece no nosso problema, a gente esquece como as coisas funcionam. Jorge me liga de vez em quando aqui, pegou outro rabo de briga aqui por causa de cadeira. Eu digo, não é possível. Então não adianta mais a gente brigar. Agora as meninas brigando. Pessoal, qual é a regra? Tem uma regra? Tem. Não parece não, mas tem. Chegar cedo, pode pegar a cadeira. Não pega de várias pessoas, pega só a sua. Tá? Agora, é chegar cedo, não é chegar assim e falar, eu venho, bota aqui e vou para casa. Tomar banho, não. Tu já chegou aqui 5 e pouco, né, Rabi? Várias vezes. Tu também já chegou quando eu estou saindo da aula. Tá indo daquela, tá. Então chegou, pegou, beleza. Quem vem de fora, para deixar aqui e ir embora, não adianta. Entendeu? É só chegar mais cedo. Não, acho que não vai ter nenhum problema. Agora, mesmo assim, professor, eu vi a pessoa fazendo errado. Precisa brigar? Não briga, né? Porque tem coisa muito mais importante que é o estudo de vocês. Vocês estão numa época difícil, eu sei, que é sangue no olho, né? Mas, baixa as armas, porque isso ajuda. Você já viu e focam brigando com o povo? Não adianta, não vai. Então, mesmo que você esteja certo ou certa, não, isso aqui está errado, não adianta discutir, brigar, tá? Vamos manter a paz, respira e vai. Daqui a pouco você vai casar, cara. Você tem que aprender a respirar. Cara, eu não brigo com minha esposa. Eu não brigo. Eu estou no carro com ela, bicho, tem um dia que ela falou, não, eu vou tirar aqui, e eu com o menino no carro. Mas assim, 10 frases, foi tudo assim, bem para tirar. Sabe o que eu fiz? Venha dirigindo, que eu vou de pé. É sério, juro por Deus. Aí eu baixei, eu tirei o carro, vendo o carro no ar-condicionado e fui de pé. Fumaça! Mas eu não discuto. Entendeu? Percebeu? E ela tentou ainda, tentou. Aí eu digo, não, vai dirigir no carro. Aí o meu filho, papai, o que aconteceu? Mamãe, eu sou com o papai. Não, seu pai tá esfriando a cabeça, no sol. É assim, então, vamos. Só até essa forma durar. Não digo nada. Não olhar, não. Fui andando, ciscando, né? Mas, então vamos fazer isso que é melhor, né? E depois falou, tá errado ali, viu? Tá errado. E pronto, vamos levar na paz, tá? Vou pedir agora para ter calma, que se for falar, não é briga aqui. Beleza, vamos lá, terminar aqui, pessoal. 12, só tem 16. A 11 foi o quê? VFV, letra B de Bravo. 12. A CF prevê alguns requisitos para a criação de novos municípios. Os requisitos a seguir estão previstos no texto constitucional, à exceção de um, que não está previsto. Letra A, na cara aí. Por que coloca isso? Porque muita gente acha que é lei municipal. É lei o quê? Estadual. Então, letra A já está errada. Não deve ser feito por lei municipal. Vamos lá, no tocante à organização aí, verdadeira e falsa. Isso aqui são novas questões que eu achei. A CF de 88 reconheceu o município como ente federativo e dispôs sobre a sua autonomia, que reflete, dentre outras, a capacidade de se auto-organizar. O município se auto-organiza por sua lei orgânica e suas leis municipais. É isso, né? A auto-organização é por sua lei orgânica. Não tem Constituição estadual, é lei orgânica, aprovada em 2 turnos, 2 terços, de quê? 10 dias. A gente vai ver isso. É possível a subdivisão de um Estado-membro em outros novos Estados-membros ou territórios federais, sendo necessária a consulta à população diretamente envolvida por meio de plebiscito e a autorização do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Certo ou errado? Certo. Próxima. Considerando a sua competência remanescente, a gente vai estudar isso, compete aos municípios legislar sobre normas de trânsito e transporte
intermunicipal. Já estou chamando a atenção com isso aqui, pessoal. Pensa comigo, certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Vamos lá. Se for transporte municipal, de quem é? Município. Lembra daqui, né? Os mototaxistas estão com o quê? Com o símbolo o quê? Do Demutran. Ele falou o quê? Intermunicipal. Aí é o quê? Estadual. E se for interestadual, tem que ser o quê? Uma lei o quê? Federal. Cai muito isso em prova. Caiu na PC Rio Grande do Norte. Então, pessoal, eu quero criar a gratuidade do transporte intermunicipal para os policiais militares, que há hoje, né? E aí, é uma lei o quê? Estadual. Que tem que ser fardado, 2 vagas, entendeu? É uma lei o quê? Estadual. Tá bom? Então, está errado. Os crimes de responsabilidade, grifa aí, ó, impróprios. Não é crime mesmo. Se for crime de responsabilidade, a gente vai ver quem é que julga o Congresso, ou se for presidente, né, o Congresso Nacional, né? Se for de responsabilidade do presidente, vai ser quem? O Senado. Se for do governador, é quem? A Assembleia Legislativa. E se for do prefeito, quem é? A Câmara. Mas ele fala de forma imprópria, eu vou explicar isso. Aí botou aqui. Serão os processados julgados pelo Poder Judiciário. Certíssimo. Porque é impróprio. Vai ser aqui quem? Em regra, o Tribunal de Justiça. A gente vai ver isso lá na terceira aula. Então, VV, letra B de bravo. 14. Um forte movimento popular passou a defender a necessidade de criação de um município-alvo. Quero criar esse município. O que deveria ocorrer a partir do desmembramento de parte do território do município beta. Beleza. De acordo com os defensores dessa tese, o território que seria integrado ao futuro município-alvo, apesar de contar com um importante polo industrial, vinha recebendo pouca atenção dos poderes constituídos. Ao consultar um especialista na matéria, foi corretamente informado o quê? Olha que questão pancada, viu? Foi em Fortaleza, consultor legislativo, lá da Assembleia. Letra A. Com a reforma constitucional de 96, e foi em 96 mesmo essa reforma, é a emenda constitucional número 15 de 96, ocorreu a estabilização federativa, sendo vedada a alteração dos entes federados. Não. Criou o quê? Uma exigência maior. Tem que haver o quê? Uma lei complementar federal. Mas pode-se criar os entes também, inclusive municípios. Não é verdade, não. O que é verdade é a secessão. Letra B. Essa criação estaria condicionada apenas à consulta das populações interessadas, ao estudo de viabilidade e à adição de lei estadual. É ou não é, pessoal? É errado. Faltou o que aqui, o principal? A lei complementar federal. Colocou 3, são 4. Letra C. Não é possível cogitar a criação de alfa, se que antes a CF seja objeto de emenda, ampliando o número de municípios. Não precisa disso não. Não. Precisa ver o quê? Uma lei complementar federal. A Constituição já autoriza o de municípios, autoriza, mas depende de uma lei complementar que nunca veio e era para vir. Letra D. Além da consulta às populações interessadas e da elaboração do estudo de viabilidade municipal, ainda seria necessária a edição de diplomas normativos pela União e pelo Estado. Certo ou errado? Certíssimo. Letra E, vamos ver o erro. O processo de criação de alfa somente pode ser deflagrado após a edição de lei estadual. Não. A lei estadual é o quê, pessoal? É a última. Vamos ler novamente? A letra E. O processo de criação de alfa somente pode ser deflagrado após a edição de lei estadual que disponha sobre nesse sentido, sendo esse diploma normativo de iniciativa privativa do governo do Estado. Pessoal, a lei estadual é o quê? A última. Vamos lá, sequência, de novo. Tem que haver o quê? A lei complementar federal. Estudo de viabilidade, plebiscito e a lei estadual. Tá bom? Então, a letra D é a correta. Professor, ele botou aqui, ó, diplomas normativos pela União e pelo Estado? Sim. Qual é o diploma normativo da União? É o quê? A lei complementar federal. E do Estado é o quê? A lei estadual. Letra D é a correta. Penúltima. Assinar a alternativa correta a respeito da criação, incorporação e fusão de desmembramento de municípios. A criação, incorporação e a fusão de desmembramento de municípios far-se-ão por lei complementar federal dentro do período determinado por lei estadual. É o que aí, pessoal? Ele inverteu.
É por lei estadual, dentro do quê? Do prazo da lei complementar federal. Letra B. Além da criação por meio de lei, ela dependerá de estudo de viabilidade municipal e referendo com a população. Referendo? Não. Plebiscito. Tem que ser antes. Não havendo lei estadual ou lei federal disciplinando a matéria, o município terá a competência plena para o seu desmembramento. Não. Tem que vir o quê? Uma lei complementar. Se não vir, não pode desmembrar. Está vedado. As hipóteses de criação, incorporação, fusão e desmembramento demandam lei estadual que proporá o respectivo estudo de viabilidade. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? A questão aqui, a lei estadual é para criar. Quem vai falar sobre os processos é a lei complementar federal. E vai ter o estudo de viabilidade na forma da lei, não é lei complementar. E letra E, a CF condiciona a criação de novos municípios à aprovação de uma lei federal complementar, autorizada pelo Congresso Nacional. É ou não é? Porque é lei complementar o quê? Federal. Questão também boa, bancada. E a 16, a mais difícil, coloquei por último, que é Polícia Penal. Pessoal, essa aqui eu achei mais difícil. A organização política administrativa da República, de acordo com a CF, compreende o poder legislativo, executivo. Professor, marquei letra A. Não, eu não estava falando os poderes, né? Do artigo 2º. Está falando o quê? Artigo 18. É o quê? A União, os estados, o DF e os municípios. Polícia Penal do Paraná, né? Quem dera fosse só isso para ter lá, morar em Balneário, Camboriú. Morar ruim, né? Pessoal, até segunda-feira. Ah, não, até amanhã, né? Amanhã eu venho. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, questõezinhas. Viu? Vou merendar que daqui a pouco, 9 horas, o professor está vindo.